chegar nessa demanda. É o que não acontece hoje. Tem 20% que já faz todo o cálculo. Se tiver exceções, já não sabe o que vai... Porque o grande problema que a gente tem no plano diretor atual é justamente esse. Porque tu tens uma... Só um hoje eu exemplo, posso construir 20 né? pavimentos, 30, 10, ou pode ser uma casa familiar. Então quando a gente vai fazer dimensionamento da infraestrutura, lá, da drenagem e tal, tu vai fazer pelo máximo é inviável, economicamente. Então vai meio na adivinhação. Né? E com esses dos permitidos, tá? Por exemplo, na zona residencial 2, é 2 ou 12, por isso que eu digo, vai ficar o 12, porque para te calcular uma rede de drenagem, por exemplo, vai ter que ocupar com uma ocupação máxima, né? Então eu acho que tem muita discrepância entre o mínimo e o máximo. Acho que deveria ser uma coisa mais objetiva, mas isso até para o empreendedor, para o profissional, para a prefeitura, tudo é ruim, porque a pessoa tem um terreno e não sabe o que pode construir. Vai depender do parecer disso, vai depender do parecer daquilo. E eu acho que devia ser mais objetivo. Aqui é tantos pavimentos, recuo é tanto, né? Sei lá, recuo é 2,5 e o número de pavimentos é 8, ou 10, ou 6, seja quanto for. Recuo é tanto e pronto. Quer dizer, eu estou entendendo que a outorga o negócio, essa parte seria o bloqueio. Né? O permitido você consideraria 2 pavimentos e ponto. Né? A outorga é onde vai passar... mas tu vai, por exemplo, calcular a drenagem, fazer uma tubulação de drenagem. Qual é o diâmetro que vai ser? Qual é a captação? Mas Vai calcular pelo máximo? Qual é o problema do cálculo da drenagem? Vai calcular pela ocupação máxima. Mas, tu não sabe qual é a ocupação que vai ter. olha, eu A vou te ocupação é máxima. Pois é, não O dinheiro, aí tu vai jogar o dinheiro fora, senão vai ser... Não adianta ser 12 ou 20, você está falando em drenagem, não em esgoto. A drenagem só vai ser um índice de... Então vamos mudar de esgoto, pronto, rede de água. Se tu faz convênio, é a mesma coisa, infraestrutura qualquer tipo de infraestrutura. Vai dimensionar uma rede de esgoto para edifício de 12 pavimentos, onde vão existir só casas de 2 pavimentos. Não sabe? Mas na verdade, o que eu vejo é assim, dentro do zoneamento é muito difícil, certas vezes, você pegar. Então assim, tem algumas coisas que a gente já dimensiona que não pode. Hoje, por exemplo, se a gente for ver em termos de área, assim, a gente já redimensionou o Tubarão bem, porque assim, antes podiam várias coisas em todos os lugares. Hoje você vai intensificando. Não adianta você pegar uma lei de zoneamento e falar assim, olha, você só pode construir certo edifício aqui na Pedro Zappellini, porque daí o que acontece? Mas e naquela outra ali? Naquela outra ali vai lá e abre-se uma exceção para aquela, abre-se uma exceção para outra, abre-se uma exceção para outra. De repente a lei de zoneamento começa a ficar uma coxa de retalho, porque assim, na concepção dela a gente fez algo rígido, onde a gente falou assim, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser aquilo outro, e a gente não tem como... a gente não está apto para fazer esse dimensionamento, nem para engessar a cidade desse jeito. O que acontece? Se você começa, certo, a determinar isso pode, isso não pode, fora disso não pode mesmo, quando você começa a fazer os estudos, você sabe se aquele local está preparado para aquilo ou não, ele está dimensionado para aquilo ou não. Se existe uma forma de você dimensionar ele, preparar aquele para aquilo, ou se não vai ter como. Para a questão da drenagem vai ter que se fazer um planejamento, né, um plano diretor de drenagem, já considerando todas essas questões do zoneamento, as taxas de ocupações atuais e as projetadas para o local. Dentro disso a gente consegue fazer, porque senão não adianta a gente falar que só pode verticalizar em um local, e daí você começa a criar as outras coisas sem regras. Uma restrição que eu vejo hoje é sistema viário. Porque se tu tiver uma rua de 6 metros, tu joga qualquer drenagem, joga qualquer esgoto, joga qualquer água, qualquer rede elétrica. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se tu pega uma rua de 9 metros, vai jogar prédio de 12 pavimentos dos dois lados, acabou-se. Não tem como. A restrição maior que eu vejo é essa, em termos de drenagem, de esgoto, de água, de energia e tal, infraestrutura, assim, consegue botar. Tu trabalha com planejamento nas
cidade, tu tens que ter subsídios para fazer qualquer coisa. Né? A questão do sistema viário é o que aparece. Mas toda a infraestrutura não aparece. Mas tem que ter água, tem esgoto, tem energia. É tudo a mesma coisa. O sistema viário simplesmente é o que aparece, é o que todo mundo sente. Mas tu tem, visível. É visível. Agora tu tem um monte de edifícios numa região que não comportam. Nós estamos aqui adensando, por exemplo, regiões baixas, né, do Maitá, ali com 12 pavimentos. Tem essas peculiaridades, né? Então, quer dizer, lugares que, falei em drenagem, mas drenagem foi um exemplo, esgoto, de água, né? Nós temos um plano, por exemplo, já de águas, que vai ter que ser todo reformulado, porque não fecha mais, né? Que foi fornecido para vocês, até como Então, isso aí. E uma coisa que todos reclamam hoje, porque hoje também o plano diretor do bar não tem taxa de ocupação, tem índice de aproveitamento, ele não tem limite de altura, mas ele limita, sim, limita, senão já teria edifícios muito mais altos, limita pelo índice de aproveitamento e pela taxa de ocupação. Só que hoje fica uma coisa muito obscura. Mas dessa forma aí também, assim, tu tem um lote que pode construir 2 ou 12 pavimentos. Vai depender de um estudo de impacto de vizinhança, vai depender. De comprar potencial. É isso, de comprar potencial. Eu acho que isso que é meio problemático, né? Tinha que, não que fosse engessado, mas tinha que ter mais objetivos, né? Se tu tens, vai lá construir, tem liberdade de fazer um prédio de 12 metros, é o que está acontecendo hoje e que acontece bastante. Estás lá com uma zona residencial, unifamiliar, de repente surge um prédio de 12 metros e tirou o sol de toda a tarde no impacto de vizinhança, já não vai passar. Então quer dizer, tu já pode diminuir porque já vai dar um impacto enorme. É complicado. Eu não sei se é a solução, só olhando, porque nós estamos discutindo principalmente a ZR2. Né? Eu acho que está principalmente nela. E eu acho que ela poderia ser limitada, principalmente os edifícios multifamiliares, etc., ao longo de ruas, assim como hoje é a zona comercial. Porque hoje ela está, a ZR2 ela está espalhada ali. Talvez se você tivesse a limitação ali, está descendo, por exemplo, a rua que desce do Morro do Canudo, né? A Avenida Pedro Zappellini, se limitasse nesses lugares, são os únicos onde você poderia comprar o potencial. Nos demais, nem comprar, ela é 2 e pronto. Exatamente, porque o sistema viário nessas R2 não é muito diferente da zona comercial, até pior, tem becos, tem várias ruas aí que, né? Aí ali tu pode construir 12 pavimentos igual, quer dizer, não sei, eu acho que teria que ter mais... Não, na verdade assim, a ZR2 ficou grande ainda, mas assim, considerando que o parâmetro mínimo era o da ZR1, que era 2, que a gente diminuiu para 1,5. O da ZR2, que era 3, e o da ZR3, que era 4, não dava pra gente chegar com uma proposta diminuindo todo e falando, olha, você só pode verticalizar aqui, alguns locais. A gente tentou deixar uma área mais generosa para que... Agora, se vocês acham que dá para fazer isso, a gente levando em consideração... Eu acho que na zona ZR2 dá para ter 12 pavimentos, não é nesse aspecto. Não em todo local da zona residencial 2, a gente pode determinar assim, por exemplo, algumas vias, as vias que tem caixa para isso, né, que não tem caixas tão pequenas, porque se a gente for considerar que tem uma estrutura viária a ponto de suportar edifícios, a gente pode... Porque assim, tu tens índice 2 e índice 6, do permitido para o tolerado, é isso que eu acho que poderia ser índice 3, poderia ser índice 4, mas 4 no permitido, 4 no tolerado, está entendendo? Essa diferença do permitido para o tolerado é que eu acho muito complicado de se lidar no dia a dia, né? Porque vai ser o tolerado. Tu chutava o 6 pro de 12 e o 12 pro 6? 2 para 6 índices de aproveitamento ali nessas R2, que eu acho muita discrepância, muita diferença. Tinha que ser uma coisa mais próxima. Na verdade, assim, a ideia é, quando você trabalha com a outorga, é você dar essa oportunidade, por exemplo, se a pessoa quer ir lá e quer construir um edifício de
equipamento,